quem entra no ramo do café acaba não saindo mais, né? Por quê? Porque você quer cada vez uma experiência nova. Essa infinidade de possibilidades de desenvolvimento e produção de cafés diferentes, até com grãos de café semelhantes, né, da mesma fazenda, é que surpreende o nosso cliente e nos surpreende também. E como nós também somos clientes, né, nós vamos à cafeteria, vamos ao supermercado e sempre queremos diferentes tipos de café, diferentes sabores. Eu acredito que o café, ele conte uma história muito grande para o consumidor. A xícara do café, ela começa lá no cultivo da planta do café, passa pela colheita do fruto, esse fruto é então beneficiado em diversos processos até que se chegue à semente do café, que é o grão verde. Esse grão, ele vai então ao processo de torra. A torra, ela tem o poder de potencializar ou eliminar algumas características do café verde, mas a torra, ela não cria nada que não esteja dentro do café verde. O processo de torra é uma ciência, né? Porque você está trazendo um café cru e está transformando ele, né, numa bebida. Mas para a gente que torna o café, ele vai além disso, né? Porque existe uma curadoria, né, para a gente escolher aquele café que agrada mais ao teu público consumidor. A gente costuma dizer que a gente conversa com o café, né? Então eu preciso chegar para o grão de café e dizer, e aí, cara, o que é que você tem para me dar, né? E essa conversa, ela entra na torrefação para que, com a expertise que a gente já tem, mais equipamento, a gente consiga trazer para o nosso mercado, não é necessariamente o café que vai agradar, né, a todo mundo, mas é o café que vai agradar aquele mercado a qual a gente está posicionado, né? Dentro da torre, ela pode ser subdividida em subetapas. Eu diria que a primeira etapa, ela consiste basicamente num equilíbrio térmico, onde eu tenho um envoltório ali, eu tenho um equipamento aquecido e eu despejo uma massa de café verde a uma temperatura ambiente. No primeiro minuto, aproximadamente, consiste em equilibrar o ambiente interno do torrador com a massa de café para que eles tenham a mesma temperatura. Uma vez que esse equilíbrio térmico ocorra, a primeira etapa é a de desidratação, tá? Ou seja, o café ele vai ser aquecido de forma que a água vai sair do grão de café. Ele vai começar a sair daquela tonalidade verde, úmida que o grão verde tem, e vai começar a trazer um aspecto mais mostarda. Uma vez que essa desidratação ocorra, o que acontece? O café ele já adquiriu uma energia suficiente para que as reações químicas começam a ocorrer. E os produtos dessas reações químicas, majoritariamente, são os açúcares. Então, é quando você começa a perceber uma mudança visual na coloração do café, onde ele começa a ter um aspecto mais, primeiro, caramelizado, e você começa a sentir aquele aroma mais adocicado. Nessa fase é onde a maior parte dos açúcares que são pertinentes ao café pronto, eles são criados. E ele vai criando esses açúcares e também óleos, principalmente ácidos, que são pertinentes aos óleos. Então, a torra, ela tem que ser muito bem analisada, qual é o potencial do meu grão verde e o que eu quero extrair. Porque diferentes estágios de torra levam a diferentes bebidas, mesmo num mesmo grão verde. A gente sempre faz a definição de uma curva piloto, né? Que é aquela primeira curva que vai definir o perfil que a gente quer entregar daquele café. E depois a gente replica, né, essa curva com essas mesmas características, né? Com esse mesmo tempo, com esse mesmo período dessas reações físico-químicas que ocorrem nessa curva padrão, né? Nesse perfil que a gente definiu. E a gente sempre tenta buscar esse mesmo resultado em todas as bateladas, né? Porque o café, a torra do café ela é feita por batelada. Então existem maquinários que torram 100 gramas e existem maquinários que torram 600 quilos. Então as embalagens de café, muitas dessas embalagens elas já são oriundas do mesmo processo de torra, da mesma batelada. Quando a gente tem diferença de batelada, a gente sempre tenta buscar essa mesma característica para que não tenha diferença sensorial no produto final. E com relação a torra ser clara, ser escura ou ser média, isso é mais a característica do profissional. O que a gente tem que ter de início é que a gente tem que ter uma matéria-prima de qualidade.
Quando a gente tem uma matéria-prima de qualidade, a gente busca realçar ela de formas diferentes. Então, independente de eu fazer uma torra clara, uma torra média ou uma torra escura, eu vou atribuir características positivas para esse estilo no processo de torração. O profissional de torra, o mestre de torra, ele também busca colocar a sua identidade de processo no café. Eu tenho um carinho enorme pela parte de torra, não só pelo fato de trabalhar hoje numa empresa que possui os torradores, mas também com a história que eu tenho com o campeonato de torra, né? Que para mim foi um processo muito especial, poder reunir tantas pessoas de lugares tão distintos, com conhecimentos, com sotaques, com carismas diferentes, cada um, né, com a sua carinha, com o seu perfil de mestre de torra, com a sua assinatura. Existem alguns mestres de torra que preferem perfis de cafés mais ácidos, perfis de cafés mais adocicados, perfis de cafés mais equilibrados. Então isso também tem uma interferência no processo de torra, para a definição da metodologia que ele vai utilizar, né, o processo de torração, a curva que ele vai desenvolver para aquele café, para que seja realçado as características que ele quer passar para o consumidor final. Então a gente sempre faz essa pré-avaliação do café para a gente conhecer e saber qual que é o potencial que esse café pode entregar. E depois no processo de torração a gente explora esse potencial que a gente mais quer mostrar nesse café. E depois para a gente ter essa comprovação é na xícara. Então a gente sempre tem que torrar, provar, torrar, provar, torrar, provar. O mesmo café você consegue trabalhar perfis diferentes e consegue entregar sensoriais diferentes, dependendo de acordo com a metodologia que você emprega no processo de torração, no processo de extração, para poder ter esse perfil final desejado. Então é sempre bom a gente realçar, né? Não existe o perfil certo ou o perfil correto. Isso quem vai dizer muito é o público consumidor final que você quer atingir. Se você quer trabalhar com um público consumidor que já está mais adequado com torra clara, um público consumidor que já prefere mais uma torra média, que traz um café mais equilibrado, ou uma torra escura, isso vai de definição do profissional e do mercado que ele está sendo inserido, né? Porque é o mercado que vai te falar qual que é o tipo de torra, qual que é o tipo de produto que você vai definir para ele. Se você seguir nessa linha, você vai ter mais abertura nesse mercado, vai conseguir ganhar mais prateleira, vai conseguir ganhar mais adepto à sua marca e ao seu processo de torração. Tem muito trabalho envolvido, né? Tem a pesquisa do café cru, você transformar, transferir depois isso, toda a ciência da torrefação, e depois você transformar isso num produto que chegue com preço justo ao consumidor.